Olá, boa tarde, viva, sejam bem-vindos a mais um encontro do Viver Talks. Desta vez sou eu que estou à conversa, a Mónica Alquimia, a entrevistar, a conversar com o José Augusto, um astrólogo de há muitos anos que está presente na minha vida, que eu tenho muita estima, muito carinho. E tem sido uma inspiração para mim, por isso eu decidi convidá-lo para esta conversa. E José Augusto vai falar sobre a astrologia, vai falar sobre o seu percurso, vai nos inspirar com certeza com a sua sabedoria, a sua sensibilidade e o seu conhecimento sobre a astrologia e não só, mas algumas coisas que vai partilhar. Boa tarde. Antes de mais, queria-te agradecer este convite. Acho sempre interessante, além de estar à conversa contigo, que é sempre ótimo. E também já Obrigada. tive o prazer de poder desfrutar do teu trabalho terapêutico, alquímico, mas sobretudo como amigo, e porque fico sempre contente quando tenho oportunidade, quando me convidam para falar, portanto é sempre uma oportunidade de nós nos partilharmos e dizermos aquilo que achamos e que pensamos, e às vezes para algumas pessoas isso é útil. Claro que sim. Espero é com essa esperança. Além de ser um prazer sempre também conversar contigo, também tive essa intenção de que seja útil para algumas pessoas também esta conversa e aquilo que tu tens para transmitir da tua experiência, do teu saber. E, e foi também com esse objetivo que eu te convidei. E és uma pessoa, como eu dizia mesmo no início, que eu tenho muita estima e tens estado presente em momentos-chave na minha vida. E para além do teu currículo formal, aquilo que realmente que eu sinto que é uma inspiração para mim é a tua capacidade, que eu acho incrível e que eu preciso, porque talvez por ser muito água e muito ar me falta. Tu tens uma capacidade de síntese e de tornar aquilo que é extremamente abstrato e complexo e universal em algo muito terra a terra e fácil e prático e útil. E isso é tão importante. És realmente um grande tradutor, transmissor, não é, dessa linguagem simbólica que é a astrologia, em termos práticos para a vida, ou seja, consegues expor com muita clareza e uma grande capacidade de síntese, e isso tem sido muito útil, com certeza que para mim e para muitas pessoas que tu tens acompanhado. Eu não sei se consigo sempre, mas a minha pretensão é exatamente essa, ou seja, eu considero que o astrólogo é no fundo um intérprete, é um artista, um intérprete, no sentido em que supostamente nós interpretamos o céu na Terra. Ora, o homem, todos nós, o ser humano, quando encarnamos, estamos exatamente, entre aspas, crucificados dentro destas duas dimensões. Uma dimensão divina, uma dimensão de evolução, uma dimensão de consciência, uma dimensão luminosa, um céu, Uhum. e ao mesmo tempo uma dimensão muito mais terrena, muito mais instintiva, muito mais inconsciente. E, portanto, eu considero que, aliás, eu costumo dizer por graça, que um horóscopo, um mapa natal, uma carta do céu, são sempre no mínimo 3 horóscopos. Aquilo que eu fui, Uhum. o que eu sou e aquilo que eu posso vir a ser. Portanto, nesse sentido dinâmico, eu considero que os astrólogos desempenham esse papel, bem ou mal, tentamos, é exatamente essa posição de tentarmos interpretar o melhor que aquela pessoa pode vir a ser e iluminar, dentro da medida do possível, aquilo que a trava, aquilo que a limita, aquilo que aprende ao passado, mas sempre com esta consciência de que nós estamos dentro destas duas dimensões e elas fazem parte de nós e elas têm a sua importância. Uhum. Nem Uhum. podemos negar uma, nem outra. Sem E quando dúvida. consigo isso, fico feliz, claro. Sim, mas é maravilhoso essa capacidade que tu tens e obviamente que sem fazer comparações, não é? Porque existem muitos astrólogos e muito bons astrólogos e astrólogas em Portugal, mas eu sei que tu és uma das pessoas com um nome mais sonante e mais conhecido em Portugal e
tens essa qualidade, não é? Outros astrólogos têm outras qualidades, têm outra, se calhar, outra forma de traduzir, de serem intérpretes dessa linguagem. Eu, antes de te conhecer, e eu fiz a minha primeira consulta astrológica contigo seguramente há mais de 16 anos, já há muitos, muitos anos, ainda não era mãe do meu mais velho, portanto, já foi há muito tempo. E eu tinha feito já 2 consultas, cada uma com 2 pessoas diferentes, sem entrar aqui em pormenores, né, obviamente, Claro, nem interessa. mas cada consulta levou 6 horas. 6 horas. E, portanto, tiveram outra dinâmica, outra qualidade, que não foi esta que precisamente eu reconheço em ti muito valor de traduzir e sintetizar naquilo que é o essencial. Porque também não é só traduzir, é disto tudo, o que é que tu tens essa sensibilidade, não é? De saber o que é o essencial e aquilo que é, aqui é viajar na maionese, aqui Eu aí uso um truque, que é, eu quando comecei a fazer consultas pretensamente profissionalmente, eu acontecia muitas vezes ficar meio adoentado e cansado. Uhum. E eu desde o início que pensei para mim, eu não estou a fazer o meu trabalho bem, porque, porque não era suposto as pessoas saírem de lá melhor e eu ficar doente, portanto eu não estava a fazer o meu trabalho bem. E de repente eu percebi que o que me cansava, o que me fazia mal, era porque eu achava que pelo facto de eu ver aquelas coisas que eu supostamente interpretava e de eu achar que aquilo era o melhor para a pessoa, eu achava que as pessoas eram obrigadas, primeiro, a entender e segundo, a seguirem aquele caminho. E então o que é que eu fazia? Também com a minha insegurança de início, como é normal. Primeiro fazia uma explicação longuíssima, nunca essas 6 horas, claro, mas uma explicação muito longa sobre que tipo de astrologia é que eu fazia, para ficar muito claro que eu não era um astrólogo qualquer, portanto, fazia uma astrologia humanista, kármica, transpessoal, e portanto estava ali 15, 20 minutos a debitar filosofia sobre o tipo de astrologia que eu fazia. Depois, fazia, claro, toda uma leitura completa, total, profunda, dentro do que eu conseguia, do mapa astral e do que a pessoa vinha fazer à vida, e de toda a dinâmica, e todos os conflitos, e todos os defeitos, e tudo, e tudo, e tudo. E depois, finalmente, lia os trânsitos, as progressões, enfim, o momento atual para 1, 2, 3 anos. Então, o que é que acontecia? Repara, eu começava, a maioria das pessoas, não todas, obviamente, as pessoas consoante o seu nível de consciência e as situações em questão, procuram o astrólogo com diversas motivações. Mas, de um modo muito geral, as pessoas vão num momento em que não encontram uma resposta para a crise que estão a ter. Ou na relação, ou no trabalho, ou no dinheiro, ou na vida prática que têm que resolver, nos conflitos internos que têm para resolver. Então, vão à procura de uma resposta mais concreta, mais centrada num problema, num medo, numa angústia, num sofrimento, no fundo. Uhum. E, mesmo quando estão numa fase muito positiva de vida, no mínimo vão buscar segurança para aquele novo empreendimento, para aquele novo projeto, para aquela nova fase maravilhosa que se lhes está a abrir à frente. E então, claro, toda aquela lenga-lenga, eles começavam a criar resistência. Quando finalmente eu chegava ao que eles queriam, já eles estavam cansados, já estavam fartos de mim, já estavam a bufar por todo lado, e claro, é óbvio que eu ficava doente. Então qual é o truque que eu uso? Entre aspas, não é um truque, mas o método que eu uso. Eu, quando começo uma consulta de astrologia, normalmente não pergunto à pessoa o que é que ela quer saber ou o que é que se passa com ela. Às vezes pergunto, mas só para entabular conversa, mas a maioria das vezes não pergunto, e eu é que começo a dizer onde é que a pessoa está, mas a partir do momento atual. E então o que é que acontece? Como a pessoa não me perguntou nada, não me fez questão nenhuma, e eu lhe digo como é que ela se está a sentir naquele momento e o que é que se está a passar naquele momento na vida dela, obviamente que ela adere logo, não só a mim, mas sobretudo ao momento, passa a estar ali, porque percebe que eu estou a falar dela, percebe que eu estou com ela, percebe que eu estou a perceber a vida dela. E depois, claro, é óbvio que eu faço uma astrologia, pelo menos tenho essa pretensão, que não é só para relatar o que se está a passar. A gente tem que dar indicações, uma direção, um sentido, mesmo quando são as coisas que nos fazem mais sofrer. Se nós entendermos porque é que estamos com aquele problema, é muito mais fácil suportá-lo e digeri-lo e transpô-lo.
E, portanto, a pessoa a partir dali, sempre, e depois é que vou buscando as partes do mapa da vida da pessoa que estão a ser ativadas naquele momento. Imagina, por exemplo, que tu estás num momento em que estás com um conflito de relação. Eu descrevo-te esse conflito de relação. Mas depois, a partir daí, claro, podemos falar do teu padrão básico de relação, que tipo de homens é que tens tendência a atrair, ou que tipo de pessoas, ou que tipo de pai que tiveste, etc. Mas, portanto, faço ao contrário, em vez de começar de toda uma vida para o momento atual, começo do momento atual e vou buscar os momentos da vida, do passado ou do futuro, que são importantes para esclarecer, para exemplificar, para dar sentido à opção do momento. É isso, faz todo o sentido, e isso também foi um apuramento que tu fizeste A pela tua astrologia, própria experiência. a astrologia tem essa magia para mim, essa qualidade em relação até a outras linguagens simbólicas também muito importantes, é que a astrologia lida sobretudo com o espaço e com o tempo, nesta dimensão em que nós estamos, obviamente. E, portanto, ela permite-nos situar a cada momento, atualizar, se quiseres, permite-nos a cada momento atualizar o nosso destino, atualizar o nosso processo. E por isso é fácil para um astrólogo, sem estarmos a impor a nossa vontade, ou o nosso desejo, ou a nossa consciência, ou os nossos ideais, ou sem nos impormos a nós, sem nos metermos na vida da pessoa, nós percebemos o que é que a vida está a atualizar naquele momento. E o presente é que sabe sempre. E se reparares, de um modo geral, todas as religiões, todas as filosofias, todas as terapias, umas mais de uma forma, outras de outras, vão todos nos parar ao mesmo sítio, que é vivermos o presente. A cada presente, a vida traz-nos aquilo que nós precisamos para resolvermos a nossa vida. Exatamente. Pelo menos é o que eu acredito. Sim, faz todo o sentido. Então, essa era uma das perguntas que eu tinha pensado fazer-te, e já que tocaste nesse assunto, então a astrologia é uma das vias que nos pode apoiar o nosso desenvolvimento espiritual. Exatamente. Como Eu seres costumo, humanos. por graça, desculpa, até um bocadinho provocadoramente, eu costumo dizer que não há evolução espiritual. Claro que há evolução, obviamente, mas eu costumo dizer não há evolução espiritual, porque o espírito é perfeito. Uhum. O que há é um trabalho, uma evolução que se faz na encarnação, na involução, para partirmos para a evolução. Portanto, no fundo, a nossa descida à Terra é para fazermos um processo. Portanto, nós, quando encarnamos, estamos a evoluir para o espírito, para a nossa dimensão maior. A encarnação é uma prisão, é uma limitação, é uma involução. Mas, para depois, a partir daqui, desta divisão, nós unirmos tudo outra vez, ou seja, numa linguagem mais religiosa, voltarmos à casa do Pai, numa linguagem mais psicológica, voltarmos à unidade, e no fundo é isso que todas as religiões nos ensinam, todos os mestres nos orientam. Então, onde é que a astrologia pode ser útil para esse caminho, ou para esse caminho espiritual, se quiseres chamar assim? É exatamente porque a astrologia é uma linguagem simbólica que nos permite, e arquetípica, que nos permite exatamente inteligir, perceber, dar sentido, quer aos nossos conflitos internos, quer às situações todas que nos acontecem na vida. E a cada momento. Portanto, é uma espécie de um mapa da estrada. Uhum. Ora, toda a gente está cá para evoluir. E há pessoas que não acreditam na astrologia, há pessoas que não estudam astrologia, há pessoas que nunca consultaram um astrólogo e não precisam disso para nada. E as pessoas não deixam de evoluir. Claro. Certo? Portanto, por isso é que eu digo, aquilo que nós precisamos realmente para a nossa evolução, a vida põe-nos à frente. Agora, que eu considero que é uma linguagem muito inteligente e, sobretudo, muito amorosa. É por isso que é muito interessante, porque a astrologia faz uma ponte extraordinária. Eu considero que a astrologia tem um véu, como se ela própria se protegesse. Tu podes estudar astrologia, tu não, mas muitas pessoas, ou nós, podemos estudar astrologia há muitos anos, até podemos ter uma grande capacidade mental, de inteligência, de perceber como é que o planeta vai para a esquerda, para a direita, onde é que está, a cada momento, os aspectos, tudo aquilo, mas depois eu considero,
E claro que há um lado inteligente, obviamente, intuitivo, Uhum. e racional também. Portanto, há um lado racional que a gente precisa de saber qual é o signo, a quantos graus, etc. Mas, sobretudo, ela lida com a inteligência emocional, ou seja, com o lado intuitivo, com a intuição. E a intuição, como sabes, funciona não por análise, mas por síntese. Mas Uhum. depois, para além disso, o astrólogo, mesmo que tenha uma forma aparentemente menos doce ou aparentemente menos fofinha, se me permites a expressão, mas na realidade, para depois nós fazermos astrologia no sentido daquilo que dizermos à pessoa, ajudar alguma coisa, seja a iluminá-la, não que lhe levamos toda a luz, mas a iluminá-la no sentido de apontar-lhe um caminho, dar-lhe uma saída, quer Uhum. seja em termos de apaziguar, isso eu acho que há também uma dimensão amorosa. Uhum. E por isso é que, no fundo, o ser astrólogo não é dissociável do nosso próprio percurso pessoal. Claro que eu não estou a dizer que eu sou perfeito ou que atinjo todos aqueles níveis de tudo o que eu falo, obviamente que não. Eu não sou tonto. Mas se eu te estiver a dizer, por exemplo, não tenha medo, você vai ultrapassar isso, você vai ver que pode acabar com isso e vem melhor. Mas se eu não vivi aquilo na minha vida, mesmo que aquilo seja certo, aquilo não tem a força de te inspirar, não tem a força de te dar confiança para tu dares esse passo. E, portanto, a nossa vida, e por isso é que o nosso processo pessoal de transformação pessoal e uma profissão como esta, um trabalho como este, são indissociáveis. Senão ficamos só na tal parte mental, desligada da parte amorosa e não vai lá. Mas a astrologia, que eu já tinha captado por esta dimensão que eu associo com o lado intuitivo, que não deixa de ser inteligência emocional, mas uma vez li um texto do mestre Omram, Uhum. uma palestra dele, em que ele associa exatamente a alquimia a uma coisa, a numerologia a outra, etc., e associa exatamente a astrologia ao amor. Oh, que maravilha. Sim. E é engraçado que às vezes, ainda recentemente, um amigo meu me perguntou se, e eu agora nesta fase, como é normal, trabalho muito, mas que me dizia, então mas tu não estás cansado, não estás farto de aturar pessoas diariamente, muitas vezes com problemas. E não porquê? Porque isto não é um trabalho que eu faço porque tenho que fazer e nós só podemos estar lá se estivermos amorosamente. E eu até que tenho um ar um pouco antipático e não sou propriamente muito doce a dizer as coisas e tenho um lado um bocadinho mais, aparentemente mais duro, mas na realidade a gente tem aquele amor de perceber, de tolerar, de compreender a dor daquela pessoa, o conflito daquela pessoa, independentemente de onde eu esteja, eu tenho que aceitar e amar o nível onde a pessoa está, mesmo que aquilo não me agrade para mim na minha vida pessoal, mas como eu digo a brincar, uma consulta de astrologia é 1, 2 horas, 1 hora e meia, a gente não tem que amar as pessoas todas o tempo todo e, portanto, durante aquela hora e meia estamos ali para ela. Depois, enfim, não temos que ir jantar com toda a gente, nem dormir com toda a gente, nem conviver com toda a gente. Claro, claro. Mas é estar ao serviço, não é? Tu estás, é mais do que uma profissão, é um dever, é um serviço que tu estás. É um serviço. É, e por isso é que, para nós servirmos, e por isso é que às vezes há também esta confusão entre sermos amorosos e sermos doces, porque Uhum. no fundo tudo na vida se faz através, tudo na vida se faz através do equilíbrio, não é? Do Exatamente. equilíbrio. Portanto, nós temos sempre que equilibrar, dentro do possível, a inteligência com o amor. A Uhum. inteligência sem amor dá uma crueldade, pode dar uma crueldade tremenda. Há pessoas super inteligentes, super sábias, mas que são frias, são áridas. Há pessoas super amorosas, mas que são completamente tontas e que também só fazem disparates. Portanto, o amor sem inteligência, sem sabedoria. Há pessoas que têm uma vontade indomável, são super corajosas, fazem tudo e mais alguma coisa, mas falta-lhes o amor. Portanto, claro que é desta tentativa de equilíbrio que a gente vai conseguindo. E aí é que eu acho que a astrologia é realmente uma ajuda preciosa,
porque de tudo um pouco, não quer dizer que não haja outras, mas do que eu vi, do que eu estudei, do que foi útil para mim, foi uma das... porque é uma linguagem exatamente inteligente que nos permite, a cada momento, dar sentido a tudo. Eu lembro uma vez fui entrevistado na televisão e a senhora estava-me a incomodar com o tipo de perguntas que já me estava a fazer. Porque eu tenho também tendencialmente um lado mais otimista e, portanto, isso às vezes também incomoda as pessoas. E eu lembro-me que às vezes já estava um bocadinho a irritar-me ligeiramente com ela e eu disse: olha, minha senhora, eu desde que estudo astrologia não virei um tonto feliz. Mas, realmente, desespero nunca mais tive. Porquê? Quando eu digo que não tenho desespero, não quer dizer que eu não sofra, não quer dizer que não tenha medos, não quer dizer que Claro, tenha momentos menos agradáveis ou que o meu corpo não vá terminar como todos os outros e não esteja sujeito ao frio, à doença, a tudo o que acontece. Mas desespero nós não temos. Porquê? Porque nós sabemos dar um sentido àquela crise e àquele momento. Mesmo quando fazemos previsões para a frente, e para as pessoas acontece-nos a mesma coisa, nós não sabemos o que é que vem dali, concretamente, mas sabemos qual é o sentido, qual é a direção. E depois o resto é viver, claro. claro que sim, claro que sim. É um sentimento. Eu ainda cheguei a estudar 2 anos astrologia, tive ainda a professora Maria Flávia também, no Quiron, e depois ainda fiz o segundo ano. E lembro-me dessa ideia quebrar-se. Há uma ideia que é muito comum, a ideia de que os planetas influenciam a vida das pessoas. E a Maria Flávia transmitiu uma ideia muito para além da influência, é que tudo está em relação, reciprocidade. Os grandes sistemas e os pequenos sistemas, o macro e o micro. E é uma beleza esse sentimento de que tudo está ligado e há E uma esse, ordem. e esse é o segredo e essa é a revelação, é exatamente isso que disseste agora. É que quando nós começamos a estudar astrologia, ou numerologia, ou tarô a sério, ou outras linguagens do género, ou qualquer linguagem mais simbólica, iniciática, esotérica, o que é que nós percebemos? O trabalho não fica feito por isso, mas o que nós percebemos é que há uma ordem, há uma inteligência universal, há uma ordem cósmica, se assim se pode dizer. Então nós sabemos sempre que, às vezes, as pessoas perguntam mesmo assim na consulta, então mas este ano vai ser melhor? Mas isso vai correr bem? Eu disse, mas só pode ser melhor. Porque se nós estamos programados para a evolução, o que vem a seguir tem de ser sempre melhor do que já está. Pode é não ser o que me agrada. Se eu não quiser mudar, se eu quiser ficar ali, mas melhor é sempre. Já agora, se me permites, não sei se é possível, Claro, claro. a propósito dessas tuas palavras, eu tenho aqui um textinho muito simples, aliás tenho um outro que me apareceram hoje que eu acho que são indicados para a nossa conversa, mas agora apesar do que tu me disseste, tenho aqui um que é atribuído ao Hermes Trismegisto, que no fundo é exatamente aquela lei do que está em cima é como o que está em baixo, e eu acho que ao mesmo tempo é um texto tão bonito que eu gostava de te ler e aos nossos amigos Sim, por que favor. estão a ouvir a nossa conversa, que é assim: escutai-o em vós mesmos e vede-o no infinito do espaço e do tempo. Ali reboa o canto dos astros, a voz dos números, a harmonia das esferas. É cada sol um pensamento de Deus e cada planeta um modo desse pensamento. É para conhecer o pensamento de Deus, ó almas, que desceis e subis penosamente o caminho de 7 planetas e dos seus 7 céus. Que fazem os astros? Que dizem os números? Que rolam as esferas? Oh, almas perdidas ou salvas, eles dizem, eles cantam, elas rolam os vossos destinos. Não é tão bonito? É lindo, é lindo. E é exatamente essa ideia de ordem e de destino também, ao mesmo tempo. Uhum, uhum. E é engraçado que eu ainda esta semana publiquei uma coisinha no meu Instagram que uma aluna minha me fez um gráfico muito bonito, baseado naquele conhecimento que a gente passa, que toda a gente sabe, da relação entre os dias da semana, as cores da luz, no fundo, que a gente vê no arco-íris, mas que são as cores da luz, da fração da luz, os dias da semana, os metais, as cores, os cereais, inclusive, portanto, essa ordem que nós percebemos.
e é engraçado que ela fez-me um gráficozinho e depois, bem feito, porque eu normalmente, graficamente, aquilo não funciona muito bem. Passo só a informação. E é exatamente isso. Quando eu comecei a estudar astrologia, quando a gente começa a perceber que há uma ordem, que tudo tem sentido e que tudo se expressa com diferentes níveis de vibração. Mas a natureza expressa-se exatamente segundo esta lei, a lei do 7, ou a lei das oitavas. E por isso é que na natureza, tudo o que é manifestação e expressão natural, e a gente encontra isso, quer nas linguagens religiosas, quer na natureza. As cores, eu até já reparei que até no mar, e eu vivo ao pé do mar e às vezes estou só a observar, a fazer nada, e até as ondas, não é rigoroso, porque até é difícil às vezes definir, mas de um modo geral, realmente de 7 em 7 ondas vem uma maior. É incrível. E em termos do tempo, porque no fundo a astrologia é a ciência do tempo, eu reparo exatamente, há várias técnicas e vários planetas com vários ciclos, mas realmente o 7 é fundamental, os 7 anos, que depois dá os 14, os 21, os 28, enfim, por aí. É incrível. E a astrologia é mesmo esse mapa de estrada, não é? Que permite ler esses padrões, esses ciclos e que nos pode orientar. É uma bússola, é um mapa da estrada, ou um GPS, para sermos mais atuais agora. E é muito engraçado porque às vezes, até há pouco antes de entrarmos, estava a falar aqui com o nosso amigo que nos ajuda aqui com isto, e surgiu a conversa do destino e do livre-arbítrio. Isso é muito importante. Era uma das perguntas que eu te queria fazer. Como é que ias fazer? Faz lá. Sim, ia-te perguntar como é que, à luz da astrologia, não é? Como é que tu vês a questão do livre-arbítrio, aquilo que está já destinado a acontecer, e onde é que entra, qual é a margem da liberdade de escolha? A mim não me faz confusão nenhuma. Porquê? A mim também não, Porque quando tu pões a questão, exato, quando nós pomos a questão, mas há destino ou há livre-arbítrio? Como é que nós estamos a pôr a questão? Ou há um destino, está tudo traçado e somos meros fantoches que andamos aqui, à vontade de não sei de quê, de Deus, dos astros, do que for, lá está, como se não houvesse uma ordem, uma inteligência, um sentido, ou então temos livre-arbítrio e fazemos o que queremos. E há as duas coisas. Há destino e há livre-arbítrio. Ou seja, quando eu nasço com um mapa astral e se eu consigo dizer à pessoa como é que é o pai dela, como é que foi a infância, como é que é a mãe, como é que é isto, como é aquilo, a partir da hora de nascimento, e aquilo bate certo, quer dizer que ele já não podia ter outros. Portanto, eu nasço realmente condicionado. Não nasço condenado, eu nasço condicionado. Se eu sou do signo, se quando eu nasci o sol estava em touro, eu não vou ter a mesma reação à vida, não vou ter o mesmo tipo de corpo, não vou ter o mesmo tipo de necessidades, eu não vou apreender o mundo, nem me vou expressar no mundo da mesma forma, não é melhor nem pior, mas não é certamente da mesma forma de uma pessoa que é Gêmeos ou de uma pessoa que tem o sol em Carneiro ou em Escorpião ou em Capricórnio. Não é melhor nem pior, é diferente. É a minha forma de expressão, é a forma como eu apreendo o mundo. Isso é um condicionalismo. Se eu nascer com um problema qualquer genético, se eu nascer sem um pé, se eu nascer sem duas pernas, eu nasço condicionado. E nasço com uma condição diferente do outro que nasce com duas pernas. Eu não estou, é só porque eu nasço sem duas pernas, que eu vou ser mais infeliz, ou que sou pior pessoa, ou que posso evoluir menos do que uma pessoa que nasce com duas pernas, porque vai depender é o que é que eu faço com isso. Ou se quiseres de uma forma mais simples, o nosso presente está destinado pelo nosso passado e o nosso futuro será determinado pela forma como eu uso o livre-arbítrio a cada presente. Ora, para quem não acredita na reencarnação, isto não faz qualquer sentido. Claro. Mas também para quem não aceita a reencarnação, então o que é que faz sentido? E quando nós começamos a ter mais idade, como é o nosso caso, eu costumo dizer que já sou um respeitável senhor com mais de 50 anos, nós começamos a perceber que isto é muito rápido. A vida não pode ser só isto.
Portanto, tem que haver um sentido, porque é que eu nasci naquela família, porque é que nasce com este corpo, porque é que nasce com esta limitação, porque é que nasce com aquele potencial, com aquele anseio. Portanto, há as duas coisas. Já agora, sem querer maçar muitas pessoas com textos, mas tenho Nada, aqui do Fernando Pessoa, que é muito bonito, que foca mais o lado do destino, mas que também é muito interessante. Como sabes, o Fernando Pessoa era astrólogo também. Aliás, ele tinha um heterónimo só para a questão astrológica, para todo o seu trabalho astrológico, quer como profissional, quer para o que ele escrevia, era o Rafael Baldaia. E ele tem um texto que ele escreveu, um poema, em 1923, que diz assim: cada um cumpre o destino que lhe cumpre e deseja o destino que deseja. Nem cumpre o que deseja, nem deseja o que cumpre. Como as pedras na orla dos canteiros, o fado nos dispõe e aí ficamos, que a sorte nos fez postos onde houvemos de sê-lo. Não tenhamos melhor conhecimento do que nos coube, que é o que nos cabe. Cumpramos o que somos, nada mais nos é dado. lindo. Grande Fernando Pessoa. Ele sabia da poda. E ele é gêmeos, como tu. Sim, sim. Sim. Portanto, existem as duas coisas. E quando nós começamos a perceber que realmente nós não podemos mudar o que vem ter connosco. Porque o que vem ter connosco a cada presente eu já o atraí. Seja, quer eu lhe chame destino, quer seja chame karma, quer seja a consequência do que eu fiz, é tudo a mesma coisa. É o meu presente. Porque foi quando eu atraí pelo meu nível de vibração aquilo. Quando nós dizemos, quando as pessoas dizem hoje em dia, é a mesma coisa. É uma vibração. Nós atraímos tudo aquilo que vem ter connosco, é o nosso presente. Mas depois, a maneira como eu vou jogar com isso, como eu vou responder a isso, como eu vou interagir, eu vou aproveitar para dar um salto e, portanto, resolver e construir um futuro diferente, necessariamente mais livre, mais feliz, mais amoroso, mais inteligente, ou não vou passar o desafio, vou dizer não à evolução, porque temos esse livre-arbítrio, só que eu vou nascer cada vez mais condicionado. Porque na vida nós não conseguimos fazer batota. É verdade. Nós podemos pensar que fazemos batota e podemos fazer com esta pessoa, podemos fazer naquela escola. Na escola da vida não se faz batota. Todas as lições que nós não aprendemos, elas repetem-se continuamente. É verdade, é verdade. E não é preciso acreditar na astrologia para isto ser matemático. É assim. É assim. Eu até costumo dizer, quando as pessoas. É raro, mas às vezes acontece, uma pessoa diz: não, desculpe, não leva a mal, mas eu não acredito. Não precisa de acreditar. Não leve isto para a questão da fé. Experimente, Claro. constate, ouça. Se lhe fizer sentido, está certo. Mas pronto. É verdade. E este tema é bastante interessante, a questão do destino e do livre-arbítrio. Mas é sempre a dualidade. É É uma sempre a questão da dualidade. Como tudo, a dualidade temos que aceitar. Não a podemos negar. Mas a partir dessa dualidade e dessa aceitação da dualidade é que a gente pode chegar à unidade. E por isso é tudo assim. Se tu reparares, por exemplo, um homem e uma mulher. Claro que nós temos uma dimensão masculina e temos uma dimensão masculina. Claro que exteriormente, fisicamente e psicologicamente não somos 100% isto ou 100% aquilo. Os nossos diversos corpos vão interagindo de diversas maneiras. Mas todos temos estas duas dimensões. Portanto, eu acho isto tudo tão arcaico. A discussão da mulher, do homem, quem é que é melhor, quem é que é pior, se eu tenho que ser mais assim, tenho que ser mais assado. A partir da dualidade é que a gente pode chegar à unidade. É de um homem e de uma mulher que nasce um filho. Portanto, é da união dos dois que até biologicamente se cria a vida. Ao nível da própria psicologia é a mesma coisa. A felicidade é o fruto da alegria e da tristeza. Eu não posso estar sempre alegre, não posso estar sempre feliz, não posso estar sempre triste, mas a felicidade é uma coisa que está acima disso. É a junção dos dois. Assim como Deus está acima do bem e do mal. Ou seja, o bem e o mal são necessários. Claro que nós preferimos ir pelo caminho do bem, obviamente, porque nos traz menos sofrimento, mas temos que aceitar o mal, seja o mal nosso, seja o que se passa à nossa volta.
Portanto, uhum, e não vermos as coisas só como isto é mau. Claro que é. Nós temos que aceitar esse mal. Não somos obrigados, como eu digo para as pessoas, de uma forma simplista também, nós temos que aceitar os outros como eles são. Não uhum, somos obrigados a aceitar o comportamento deles connosco, porque isso é completamente diferente. E assim como a vida, claro que eu tenho que aceitar, quando estou doente, tenho que aceitar que estou doente. Não sou obrigado a ficar, pronto, agora estou doente, está feito e tenho que morrer. Não, tenho que fazer alguma coisa com isso. Seja perceber que leis é que eu infringi, o que é que aquilo me está a ensinar, o que é que eu posso aprender, o que é que eu posso melhorar. A minha uhum. saúde. Claro. Sim, fantástico. Hum, Estou aqui curiosa também para te falar, além da astrologia e no teu caminho de desenvolvimento pessoal, não é? Que tu tens feito já há muitos anos, viajaste, aprendeste várias práticas, até nomeadamente relacionadas com alimentação natural, e, eu sei que estás muito ligado também, particularmente ao ensinamento de um mestre que também é um mestre muito querido para mim, que é o mestre Mikhail Avanhov, Omram, Eu e costumo gostava de que falasse um pouco também de Eu que posso partilhar. falar um pouco, não tenho muito para falar, mas posso falar um pouco. Eu costumo dizer que, por graça, claro, atenção, que, o mestre Omram Mikhail Aimanov é o meu mestre, mas eu não sou discípulo dele. O que é que eu quero dizer com isto? Claro que isto é uma contradição, não é uma tonteria. O que eu quero dizer é que não gosto de me assumir nesse sentido que muitas vezes algumas pessoas, sobretudo quando começam nestas vias, fazem muita confusão. O facto de eu dizer que ele é meu mestre, é ele que me inspira, é ele que me guia, nunca vi nada errado no ensinamento dele, é ele que me deu um sentido à vida, digamos assim, esse tal entendimento das coisas. E, portanto, é nele que eu confio para perceber o que é que está certo e o que é que está Uhum, errado. Então, porque é que, quando eu digo a brincar que não gosto de me assumir como discípulo dele, é o quê? Eu não gosto nem quero é que as pessoas olhem para mim como este é discípulo do Omram e faz isto. Este é discípulo do Omram e faz aquilo, como se, por eu seguir um ensinamento, ou tentar seguir, atenção, a questão é essa, ou ver a validade daquilo, até porque eu sou uma pessoa muito permissiva, tenho uma vida, a minha própria vida não é de modo nenhum um exemplo do ensinamento dele, uhum, então é nesse sentido que eu não gosto de me assumir como parece que eu estou a ser alguma coisa que não sou na realidade. uhum, Agora, não deixa de ser realmente ele. Aliás, o mestre Omram, eu descobri este ensinamento sensivelmente por volta dos 18 anos e eu era uma pessoa muito revoltada nessa idade, porque não encontrava sentido nenhum para a minha vida. E foi através do ensinamento dele, e eu tinha muito aquelas ideias tontas de. Porque eu, quando era criança, tinha um lado muito religioso e de muita fé e de muita crença, que seguia através da Igreja Católica, como é normal, uhum. tinha sido batizado, etc. E depois, a partir logo dos 7, 8, 9 anos, aquilo não começou a correr bem, porque eu comecei a fazer perguntas e as respostas que me davam Conveniente. tudo começou a correr mal. E eu fiz também um bocadinho aquilo que todas as pessoas fazem, um pouco, que é, deitei o bebê fora com a água da banheira. Portanto, eu não percebi que era aquele tipo de ensinamento, aquele tipo de religião católica ou aquele tipo de pessoas com quem eu contactava. Para mim, tudo o que era religião era errado. Uhum, E então, eh, e portanto tudo o que era a fé, a religião. E depois ainda por cima coincidiu, repara, quando se deu o 25 de Abril em Portugal, eu tinha 10 anos e coincidiu também com uma altura em que eu tive que sair da escola e comecei a trabalhar com essa idade, e portanto tudo o que era a revolução, as ideias, tudo isso é que me interessava, e fui por aí. E claro que não encontro as respostas. E então, quando por volta dos 18 anos, 19 anos, eu comecei a ler estes livros do mestre Omram e lembro-me que ele começava as suas conferências, todos os livros dele são orais, transcritos e filmados e escritos pelas pessoas que assistiam, e, ele começava a maior parte das suas conferências, ele baixava, fechava os olhos, abria os olhos e dizia às pessoas: boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs, e começava a falar espontaneamente. E
E só aquela frase, meus queridos irmãos e irmãs, aquilo repugnava-me. Eu disse, ai meu Deus, mas isto é uma seita, que disparate é este? Só que eu lia aquelas palestras, lia aquilo, e aquilo fazia-me tanto sentido, era tão inteligente, não havia contradição em nada, que eu lia cada vez mais e depois começas a perceber. Portanto, em termos da vida, do sentido da vida, foi realmente, como eu digo por graça, o mestre Almirante que me salvou. E Uhum. tenho realmente essa ligação com ele, no sentido de ter esse amor com ele e esse, entre aspas, contacto com ele. Portanto, aquele ensinamento foi a maior luz que eu encontrei na minha vida e a maior salvação que eu encontrei. Depois, a astrologia ajudou-me numa fase posterior. Eu comecei a estudar astrologia já quase praticamente com 30 anos, com a Maria Flávia de Monsaraz, que citaste há pouco. E aí foi outra revelação, porque aí eu depois, no sentido mais pessoal, para resolver os meus conflitos psicológicos, os meus conflitos pessoais e os timings, ou seja, no fundo, como tu disseste há bocado e muito bem, quem me abriu o caminho e a vida foi o mestre Almirante, mas o mapa da estrada eu encontrei na astrologia. Na Até astrologia. porque eu não podia contactar com ele, nem com outro mestre, e portanto são as duas grandes. E antes disso, outra grande ajuda que eu tive foi a leitura. A leitura. A leitura, porque eu saí, mesmo ainda antes do mestre Almirante, porque, e eu digo isto porque hoje em dia também é normal, quase toda a gente lê muito menos, e eu não tenho cursos académicos, saí da escola com 10 anos, portanto com a quarta classe, como era na altura, e, e, e o primeiro apoio que eu tive era exatamente dos livros, porquê? Porque eu lia tudo. Eu apanhava papéis do chão e lia. Isto pode parecer brincadeira, mas é verdade, não é só para impressionar. Eu lia e eu percebi que quando nós lemos, nós temos acesso a milhares de outros pensamentos, de outras pessoas. Claro que depois vamos procurando, vamos encontrando coisas que concordamos, mas é sempre uma abertura. E isso dá-nos também outras ideias. É como se a pessoa não está presa em si. Aparentemente está no seu mundo, mas na realidade aquilo abriu-me. A primeira ajuda que eu tive foi dos livros, portanto, os mais variados. Depois foi o Ram e depois a astrologia. No meu percurso pessoal e descobrir os meus dramas, os meus traumas e andar com eles para a frente, e depois, inclusive, mesmo os primeiros 2 astrólogos que eu consultei deram-me a entender que era este tipo de trabalho que eu tinha que fazer e eu, sinceramente, nunca me passou pela cabeça. Eu achava, lembro-me de achar que eles diziam aquilo para animar as pessoas. Aquilo era último. Eu nunca pensei ser astrólogo, já mesmo depois de Como é estudar. que descobriste que querias ser astrólogo? Como é que descobriste? Não descobri, eu nunca pensei nisso. Eu já estudava astrologia e já fazia as cartas aos amigos, aos colegas de trabalho e aos maridos delas e às mulheres deles, aquilo tudo. E não tinha ainda nunca me passado pela cabeça, olha, eu tenho jeito para isto, posso ser astrólogo. Não. Então, a astrologia impôs-se como? Eu acho que já contei esta história várias vezes, mas é interessante. Eu fazia espontaneamente, e é verdade, quando eu comecei a estudar astrologia, com a Flávia, eu quando comecei a estudar, eu não acreditava nada naquilo, era como se eu já soubesse. Quando ela falava, era como se. E ela dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia que não ensinava astrologia, que acordava memórias. Ela repetia isso muitas vezes. E eu acredito, porque eu comecei a estudar, ela disse-me, eu se fosse assim, quando fui a uma consulta com ela, ligava a ficha de vez, começava a estudar astrologia, você está-se a atrasar, sabe? Pronto, e eu ainda andei um ano a pensar no assunto e ao fim do ano fui-me inscrever e comecei a estudar com ela. E quando eu comecei a estudar, foi realmente como se me tivessem dado com um martelo na cabeça e algo que se abrisse, porque era como se eu soubesse aquilo tudo, eu tinha como organizar aquilo tudo aquilo fazia sentido. Mesmo uma coisinha ou outra que era menos clara no ensinamento, eu sabia que era aquilo que estava ali, aquele vírus ou aquela imperfeição. E então, deu-se uma coisa, eu ao fim de 3 anos de estudar astrologia, eu estava a dar aulas e consultas de astrologia. Uau.
E, e eu desconfio, eu na altura, eu fazia empadas vegetarianas, tinha um negócio de empadas vegetarianas que eu criei. E, e já com empregados a trabalhar para mim e tudo. E ganhava imenso dinheiro, que eu antes nunca tinha tido trabalhos em que me valorizava, portanto, e a astrologia também foi abrindo ao mesmo tempo. E eu na altura tive uma namorada durante um ano, que era uma pessoa também muito interessada e muito ligada à dimensão espiritual, e ela era muito criativa e ainda por cima era uma pessoa que conhecia muita gente, muita gente, muita gente. Aliás, é por graça, posso dizer isso, não tem mal nenhum. Ela tem a lua em balança, tem porque ainda é viva e continua a ser boa pessoa, apesar de não ter minha namorada. Era uma amiga com quem namorámos um ano. E ela tinha a lua em balança no meio do céu e, portanto, conhecia muita gente e era muito popular. E realmente houve ali uma altura que eu comecei a desconfiar, porque eu passava, ela organizava muitas festas, e eu passava as festas que ela organizava fechado num quarto do piso superior, a ler os horóscopos aos amigos dela. Ela pedia-me, José, hoje vem cá a Maria, coitadinha, ela está a passar um tão mau bocado, podias ler horóscopos. E eu dizia-lhe, mas eu não sou astrólogo. Mas sim, mas diz que tu ajudas e as pessoas gostam de dar. E eu lá passava, e os outros todos na festa, e eu a ler o horóscopo à senhora. Depois havia outra festa, hoje vem cá o João, coitado, ele está-se a divorciar, está a passar mesmo um mau bocado. E eu penso, não tenho a certeza, mas penso que terá sido a partir desse núcleo, que um dia uma senhora liga-me e diz-me, taxativamente, olha, eu vou abrir um espaço em Sintra, com produtos naturais, uma ervanária, com espaço para consultas, e gostava que o senhor viesse para cá dar consultas de astrologia. Eu disse, consultas de astrologia, minha senhora, deve haver um equívoco, eu não sou astrólogo. E a mulher disse-me assim, muito espontânea e sinceramente, não é astrólogo, mas tanta gente me tem falado de si. Pronto, e aí eu percebi também pelos meus trânsitos, e pronto, e depois lá comecei. Uau! Lá ousei. E foi-te buscar. Mas pronto, a astrologia realmente impôs-se-me. Sim. E eu depois também comecei a perceber que tudo o que eu procurei na vida, eu fiz muitas profissões, muitos trabalhos, comecei a trabalhar com 10 anos, aos 30 já tinha, pronto, e nunca, tirando essa parte do pão natural e da alimentação natural, nunca tinha encontrado nada que me satisfizesse, aí já estava a ficar feliz com o trabalho e portanto, eu percebi que era aquilo, porque aquilo fazia-me feliz e eu, pronto, encontrei a minha via. E até hoje nunca mais pensei fazer outra coisa. Encontraste o teu destino, portanto, a parte que era o destino. Os jogos que me apontavam este destino estavam certos. Estavam certos. Temos aqui uma pergunta de uma das pessoas que nos está a ouvir, precisamente sobre o estudo da astrologia. O que é que tu aconselhas para alguém que esteja interessado em aprender, estudar astrologia? Quantos anos? Como é que deve fazer para aprofundar? Eu não sou a pessoa mais indicada para dizer isso. Porquê? Para dar uma escola de astrologia. Sim, porque é o seguinte. Eu, no meu caso, sou realmente um caso especial, porque ao fim de 3 anos eu estava a dar aulas e consultas de astrologia. Agora, isto não quer dizer que eu tivesse preparado ou que seja a melhor forma. Pronto. Mas repara, eu também também não fui perguntar a ninguém, olha, como é que se faz para ser astrólogo? A coisa impôs-se naturalmente. Portanto, bem. Eu, há um ano e tal que não dou aulas de astrologia, mas sempre dei, estes últimos 20 e tal anos, estou parado, só estou a fazer consultas, estou a reorganizar os meus cursos para começar para outubro, em que vou então fazer presencial, online simultaneamente e ficar online gravado simultaneamente. Mas... A tua escola na Ericeira? Sim. Então, nesse curso, quando eu dou sozinho, porque eu dei muitos anos também aulas no Kiran, mas no Kiran o curso estava organizado ultimamente em 7 anos e cada professor dava 1 ou 2 níveis. Eu, no meu curso, as regras básicas eu consigo dar em 4 anos, 4 níveis se quiseres. E não são cargas horárias muito excessivas, são tipo, imagina, do género 50, 60, 70 horas anuais, tipo, ou 4 aulas semanais de 1h30, ou uma aula de 6 horas uma vez por mês.
Portanto, em 4 anos dou a matéria básica. Agora, claro, como, se eu estou a ler bem o comentário, como esta nossa amiga diz, Marta Fonseca, creio, que fala em 7 anos, eu também considero que sim. No sentido da pessoa fazer uma formação Fundamentos. e expor-se, de um modo geral, podíamos simplificar e dizer que é 7 anos. Porquê? Porque é o tempo exatamente que a pessoa precisa para integrar, porque o problema da astrologia não é estudar, porque há pessoas que tenham tempo, tenham boa vontade, tenham jeito, pá, claro que leem aquilo tudo, mas não conseguem. Porquê? Porque nós precisamos exatamente de integrar aquele conhecimento, não só com as experiências que vamos estudando nos mapas das pessoas, como com a nossa própria vida. E, portanto, 7 anos parece-me que sim, que será. Mas lá está, nós não estudamos só porque lemos aquele livro ou fazemos aquele curso, é a nossa própria vida que nos vai dando informação, e hoje em dia as pessoas, eu pessoalmente também gosto e aconselho que para quem queira e possa, é conveniente seguirem um astrólogo ou um curso, para terem a estrutura, para depois, mesmo tudo aquilo que leem afora, tudo aquilo que investigam sozinhos, tudo aquilo que veem na net, eles possam ter uma estrutura para encaixar as coisas. E depois, a partir de uma certa altura, a pessoa começa a fazer à sua própria maneira, porque Claro, já tem uma base. claro, claro. Mas eu tenho observado, da minha experiência, atenção que isto não é uma verdade absoluta, não é verdade para toda a gente, mas eu tenho observado muito que não tenho visto grandes resultados naquelas pessoas que já vão estudar astrologia com a intenção de serem astrólogos. Hum, Quem tem que ser astrólogo não precisa disso, não precisa de se preocupar se tem que ser, se não tem, se tem que estudar 5 ou 7. Agora, o que eu observo é que quem começa a estudar, lá está, para o seu autodesenvolvimento, para o seu autoconhecimento, e a própria vida, e não é só com a astrologia, a vida guia-nos. Se a gente se deixar ir, a vida guia-nos e leva-nos onde tem que nos levar. é Mas, verdade. portanto, o meu curso mais ou menos são 4 anos, mas, claro, os tais 7 é o tempo que a pessoa precisa para maturar, para experienciar, para integrar na sua própria vida aquele conhecimento. Sim, sim, sem dúvida. Até porque tu falavas há bocado e acho excelente essa tua observação de que não é só a astrologia, é a própria pessoa, não é? A tua qualidade humana, a tua consciência e o próprio trabalho que tu E tens feito como eu com. dizia, a astrologia tem uma espécie de um véu, eu não sei explicar de outra maneira, porque repara, é impossível, repara, cada pessoa que nasce, eu nunca vi ninguém, isso não existe, aliás é fisicamente impossível, nascerem 2 pessoas ao mesmo tempo no mesmo sítio. Logo, ninguém tem um horóscopo igual. Então, tu vais estudar astrologia, aquilo que a gente chama de estudar astrologia, vais aprender determinados símbolos, que são sempre os mesmos, aqueles 10 planetas, aqueles 12 signos, aquelas 12 casas astrológicas, aqueles aspectos, e vais meter lá informação. Como é um símbolo, tu metes a informação no símbolo. Para depois, quando estás a ler um horóscopo, tu vais recriar o símbolo. Tu olhas para o símbolo e ele tira-te informação. Ora, por isso nunca podes ter lido, nunca podes ter estudado, nunca podes ter feito cursos com nenhum astrólogo, por muito bom que seja, que te diga exatamente o que é que vai ser aquilo. Tu vais ter que recriar, quando tens aquela pessoa à frente ou aquele mapa à frente, aqueles símbolos. Então, é por isso que eu digo, é preciso pormos lá muita informação, para um dia, quando nós olhamos para o mapa, esse véu abrir, seja pela nossa intuição, seja pelo nosso amor, seja pelo nosso trabalho e pela nossa dedicação, aquele véu abre-se e revela-se aquilo que nós temos que dizer à pessoa. Uhum, uhum. Por isso é que pessoas que são mais, vou dizer, têm um hemisfério racional muito mais desenvolvido que o intuitivo, ao princípio têm muita dificuldade com o estudo astrológico, porque são pessoas que funcionam muito melhor, como é normal, com informação do tipo, as coisas são assim ou assado. Então, se eu tenho Vênus quadratura a Saturno, então isto vai dar o quê? Vai dar milhões de coisas. Uhum, Que uhum. nós depois relacionamos com tudo e mais alguma coisa. Sim, sim, sim. E diz-me uma coisa, agora fiquei com uma curiosidade. Esse véu também pode abrir, entre aspas, na medida em que aquela pessoa trabalhou-se também naquela área, passado anos ela volta a ti
e tu já acedes a outra informação desse símbolo que há uns anos Claro. atrás Eu próprio não às vezes, sim, eu às vezes, eu próprio não sei porque é que eu disse aquilo à pessoa. Olha, e surgiu agora uma... e outra coisa, se eu disser isto até parece arrogância, mas é muito interessante, porque, por exemplo, eu não preparo as consultas. Eu pinto o horóscopo à frente da pessoa, 5 minutinhos. Agora, como faço mais consultas online, nesta fase que as pessoas preferem online, até pinto antes de começar a consulta, mas para depois não estar online uma pessoa olhar para mim, mas quando é presencialmente, pinto à frente da pessoa, e é só o tempo que eu olho. Ou seja, eu tenho que confiar, tenho que ter a fé que me vai surgir a informação que aquela pessoa precisa naquele momento, ou que eu tenho para lhe dar. Está aqui uma pergunta que eu próprio consegui ver agora, que achei interessante, que é uma amiga nossa, que eu não conheço, mas que se chama Leonor Rodrigues e que pergunta como se protege energeticamente a cada consulta. E isto é fantástico. uma pergunta interessante, porquê? Porque, no fundo, é um pouco aquilo que eu respondi ao princípio, Sim, que é o sim, seguinte, repara, claro, eu acho que a única proteção que existe verdadeiramente correta para tudo, não é só para as consultas de astrologia, é a luz. uhum, Pronto. uhum, Eu, pessoalmente, uso também muito a oração, uhum. até porque tenho uma mente muito pouco disciplinada. Eu próprio sou muito permissivo, de um modo geral, e portanto, mas luz é sempre bom para tudo, é sempre bom para todos os lugares, é sempre bom para cada momento. Eu até dou muitas vezes esse exercício às pessoas quando têm conflitos no trabalho, quando vão fazer um exame difícil, e não custa nada. É relaxar, respirar profundamente 2 ou 3 vezes para estarem mais calmos, imaginarem uma luz branca a descer sobre a cabeça, como se estivessem a tomar banho, e essa luz cobre-lhes todo o corpo. A partir de estarem todos cobertos de luz, imaginam a sala ou onde vão ter o conflito, ou o trabalho que está a correr mal, ou o que for. No meu caso, é onde eu já estou. Pronto. E nem sequer ponho lá a pessoa que vou receber, nem aconselho ninguém a meter-se com ninguém. Nós temos todo o direito e o dever de nos protegermos a nós, de nos fazermos o nosso trabalho, não temos o direito, na minha opinião, de nos metermos com ninguém. Isso é outro tipo de coisa. Claro, claro, Nossos irmãos da mão esquerda, como eu chamo. Ora, exatamente. porquê é que eu disse que eu respondi? Porque o que é que me cansava ao princípio, quando eu fazia as consultas, não era que eu rezasse menos ou que imaginasse menos luz, era eu interferir com o meu ego, a achar, pela minha própria insegurança, a minha necessidade de provar que tinha razão e que estava a ver certo, e no fundo, mesmo sem ser com má intenção, no fundo eu achava que as pessoas deviam de ir por um determinado caminho. Uhum, Portanto, a melhor maneira que nós temos de nos protegermos é não nos metermos onde não somos chamados. uhum, E, uhum. e trabalharmos com a luz, obviamente. Tu Ou entregas seja, o teu criarmos, trabalho e no fundo, entregas. é criarmos essa dissociação, eu posso aceitar aquela dor, e por isso é que este trabalho também é muito mágico, porque repara, e tu trabalhas com pessoas, sabes isso também tão bem ou melhor que eu, e ainda para mais trabalhas numa dimensão ainda mais energética, mais alquímica, mas mesmo na consulta também se passa um pouco isso. Nós temos que ser, lá está, femininos e masculinos, como eu digo ao mesmo tempo, e por isso é que também a maior parte dos astrólogos e deste tipo de pessoas nunca encaixamos 100% no padrão homem e mulher típico, porque é Uhum, normal, porque para até numa consulta de astrologia, nós temos que estar suficientemente ins, femininos, receptivos, para receber a informação do céu e para sentir a dor da pessoa, a fragilidade dela, mas temos que estar suficientemente yangs, masculinos, ativos, para orientarmos a pessoa sem nos deixarmos cair e ficarmos no sofrimento dela. Eu tenho que estar suficientemente sensível para a sentir, porque senão quando eu lhe vou dizer as coisas ela vai se sentir julgada ou agredida e aí isso não serve para nada. Mas temos que estar suficientemente unidos, firmes, yangs, se quiser chamar assim, uhum. exatamente para uma coisa é o que a pessoa está a sofrer, outra coisa sou eu. E outra coisa é o que eu tenho para lhe dizer, senão isto dá para o torno. Espero ter sido útil, Leonor. Sim, Útil certamente. no sentido, não sei se era isto que queria perguntar, mas é a minha visão.
sim, 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 certamente que foi útil e faz todo o sentido e essa linha ténue entre estar permissivo e ao mesmo tempo estar a entregar é, é muito importante, essa clareza que tu tens, esse foco. E já agora também queria te fazer mais uma pergunta, que é como é que tu, antes de, eu não vou resistir a fazer-te alguma pergunta de cariz mais astrológico já agora, não é? Ainda mais Até convém, que é para depois acabarmos, senão ficamos para aqui. acabar, exatamente. Essa fica para o final. Mas antes gostava de te perguntar, porque sei que tu tens feito uma experiência incrível também e muito transformadora e inspiradora também a mim e a muitas pessoas, ligada ao jejum. Não sei se tu queres falar nisso ou se queres deixar isso para Não, depois. posso falar, claro, até porque eu não sou especialista no assunto, não tenho grande coisa a Mas dizer a a ninguém, tua mas posso experiência, falar da minha experiência. e isso Eu, já é tanto, sim. o primeiro contacto que eu tive com o jejum foi exatamente através do ensinamento do mestre Omram, ainda era jovem, tinha à volta de 20 anos, porque ele aconselhava, como todas as religiões, como tudo, aconselham o jejum como método de purificação, quer seja espiritual, mental, emocional e física, obviamente. Uhum. E eu nessa altura, com 20, 21 anos, comecei a fazer um jejum de 24 horas uma vez por semana durante uma quaresma inteira. Pronto, mas depois fiz essa experiência e pronto. E trabalhava ao mesmo tempo. Que é como ele aconselha, mesmo lá nos centros do mestre Omram, é assim que as pessoas fazem uma vez por semana, normalmente à quinta-feira, almoçam, não jantam, não tomam um pequeno almoço seguinte e, portanto, fazem 24 horas. Uhum. Uhum. Mas pronto, ficou como experiência. E realmente eu tive umas experiências durante aqueles jejuns que achei interessantes. Depois, quando tinha 26 anos, eu vivia na Suíça e tinha que vir a Portugal 3 meses, estava tudo a correr bem na minha vida, mas eu sentia que estava num impasse, não sabia muito bem para onde é que havia de ir, o que é que havia de fazer. E então começaram a cair livros de jejum nas livrarias à frente, fui jantar com uma amiga suíça que tinha feito um jejum e ela ofereceu-me um livro sobre o jejum, era um livro que se chamava La Régénération par le jeûne, a regeneração pelo jejum. Um senhor que já partiu há muitos anos, que era o Alain Soury. E eu fui para casa depois daquele jantar e li o livro, a noite toda li o livro todo. Quando acabei de ler o livro adormeci, claro, fiquei mais tempo na cama de manhã e depois quando acordei fui ver, tinha os contactos do senhor, eu telefonei-lhe e então marquei o meu primeiro jejum de 21 dias. Então fui à França fazer um jejum de 21 dias, durante 21 dias só se bebe água, claro. O jejum é isso, jejum hídrico, digamos. Então, e eu realmente, aquilo foi uma mudança radical, total e completa na minha vida, a todos os níveis. Ao nível relacional, ao nível sexual, ao nível profissional, ao nível do país onde eu vivia. Portanto, é outro filme. Um Depois, renascer, mesmo um renascer. é mesmo. Depois, porque eu acredito mesmo, pessoalmente, mas é uma crença minha, que 21 dias já vai ao nosso ADN, já vai às memórias celulares. Depois, quando cheguei aos 40 anos, estava, portanto, 14 anos depois, estava outra vez numa fase de impasse, e então fui fazer outro, e descobri este sítio em Espanha, que fiz também de 21 dias, com este médico que se chama o Dr. Carmelo Vizcarra, que tem um centro em Espanha onde eu vou regularmente, e onde eu desde aí é com ele que me acompanho nos meus jejuns, e aliás só a título de curiosidade, inclusive ele tem um livro sobre o jejum, que acabou de ser editado em Portugal, e aliás só por graça tem um prefácio que eu escrevi, mas e que eu até vendo, se alguém quiser posso mandar para a net, mas há nas livrarias, podem adquirir. E então estava com 40 anos, estava outra vez na mesma, num certo impasse, e então fui fazer com este doutor lá à Espanha, que além de ser médico, tem todo este conhecimento da medicina antroposófica, da medicina natural, da medicina integrativa, etc. E então lá fui. E aí foi outra vez outra mudança radical. Ao nível também físico, claro, ao nível relacional,
ou até de casa mudei, comprei uma casa nova pela primeira vez e tudo, onde ainda vivo hoje. E, pronto, e portanto notei esses efeitos. Depois fiz um terceiro jejum de 21 dias, em 2011. Esse, eu sou sincero, não notei tanta diferença na minha vida, porque eu fui no seguimento de uma questão de saúde que eu tive muito grave, em que eu pelo menos era isso que eu sentia, que ia morrer, senti mesmo que ia morrer, ainda por cima foi numa altura, ao princípio, quando eu adoeci, ninguém conseguia descobrir o que eu tinha, nem sequer para a doença eu tinha nome, e estava-me a ver a ir. E portanto depois comecei a recuperar, e então fui já depois de ter recuperado a saúde, fui fazer um jejum, pronto, para me recuperar e para me reequilibrar. Notei diferença, claro, mas não notei aquela diferença radical, porque eu já fui debilitado para me recompor, digamos assim. E depois agora, então, em 2019, apetecia-me outra vez fazer qualquer mudança, e então fui outra vez lá a esse sítio, e desta vez fiz um de 28 dias. Pronto, estive lá um mês e pouco, como aquilo fechava, fiz o resto da Só beber água, só para as pessoas. água. E convém fazer uma preparação antes, e depois é preciso muito cuidado com a realimentação. Isso é que é mais perigoso. Pronto, tanto que, por exemplo, lá só podes sair de lá depois de já estares a comer proteína, cereal, etc. Mas eu fiz a realimentação em casa, depois de voltar, mas no fundo são 2 meses para aquilo, mas mesmo jejum só a beber água, 28 dias. E mais uma vez notei muita diferença. Notei muita diferença. Por isso, o que eu aconselho é, quem quiser fazer a experiência, faça de 1, 2, 3 dias, não tem qualquer perigo, não tem problema nenhum de fazer. Quem quiser fazer jejuns médios ou longos, não quer dizer que não possam fazer sozinhos, mas eu não aconselho. Procurem alguém entendido, alguém que faça esse tipo de acompanhamento, se for médico melhor, como é o caso destes. Eu tenho, e porque o médico que me orienta lá, o Dr. Carmelo, além de ele ser médico, é um homem muito sábio, é um homem também muito espiritual, é um homem muito amoroso, e portanto eu sinto-me completamente seguro nas mãos dele. E a pessoa negocia com ele quantos dias faz, com a condição de saúde, se pode, se não pode, se é melhor. Mas se tu reparares, já que foste buscar o assunto do jejum, no fundo, todos os processos da ascese nos ajudam. Todos. Quer seja o jejum, a peregrinação, o silêncio, ou seja, no fundo, nós vamos sempre sacrificar algo de mais físico para obter algo mais subtil. Mais subtil, exatamente. Portanto, qualquer processo de ascese, de sacrifício, entre aspas, é útil. E é como muito uma pequena morte, não é? Uma pequena morte ou seja, de algo exemplo, mais denso para dar lugar a algo mais. Eu estou aqui a falar contigo e tenho a minha lareira acesa. Ora, para eu ter este calor e esta chama lindíssima, aqueles paus foram sacrificados. Portanto, o jejum ou outro tipo de ascese é a mesma coisa. E repara, e é outra coisa que a gente observa, que é uma prova, é evidência, é que quanto mais subtil é o alimento, mais vital ele é. Repara, eu posso dizer que posso estar 28 dias sem comer, porque já experimentei, é verdade, e não morro por isso. Antes, pelo contrário, adquiro mais saúde. Pelo contrário. Mas eu não posso estar 28 dias sem beber. Claro. Morro antes disso. Portanto, a água que é mais subtil, a água que é mais subtil que o alimento sólido, eu não posso estar tanto tempo sem beber. E eu posso estar menos tempo ainda sem respirar. Se calhar, não sei, 2, 3, 5 minutos, não faço ideia quanto tempo é que a gente está. Mas, portanto, isto é a prova de que quanto mais subtil é o alimento, mais vital ele é. E podemos continuar para aí para cima. Portanto, mas mesmo ao nível físico da nossa vitalidade encarnada, claro que o fogo, não é este fogo da chama que eu estou a ver na minha lareira, mas o fogo que nos anima, que nos inspira, que nos faz existir,
a nossa centelha de vida, se quiseres, é isso é que é a nossa verdadeira vida. Portanto, quanto mais subtil é o alimento. Então, o que é que nós fazemos em qualquer processo de ascese? É sacrificar algo mais denso, mais grosseiro, para obtermos sempre resultados. Se calhar não aqueles que a gente imagina quando fazemos, mas obtemos sempre resultados. Fantástico, Malta, fantástico. quem quiser fazer força. É verdade, é fantástico. É alquimia, não é? Fazer uma alquimia verdadeira, internamente, a todos os níveis, mesmo. Já agora, posso responder a uma pergunta? Claro que sim. O João está a mandar, diz que é de uma nossa amiga chamada Suzy Lucas, e Uhum. ela diz assim: o nascimento de gêmeos Sim, dizem que sim, tem sim. sempre alguma diferença de tempo. Queres comentar um pouco sobre o assunto? Não é bem uma pergunta. Sim, ou seja, repara, como eu disse, é fisicamente impossível nascerem duas pessoas no mesmo sítio à mesma hora. Os gêmeos, claro, é possível nascerem duas pessoas ao mesmo tempo, mas no mínimo é na cama ao lado. Já não é no mesmo sítio. E os gêmeos nascem no mesmo sítio, a não ser que a mãe ande aos trambolhões, mas normalmente está no mesmo sítio, mas eles nascem um a seguir ao outro. Portanto, nunca é ao mesmo tempo. Uhum. E por isso, e os gêmeos são realmente muito parecidos, não são iguais. São seres únicos, mas são muito parecidos. E eu reparo que mesmo quando, por exemplo, para uma mãe ou para eles próprios, claro que eles acham-se muito diferentes. Ai, o meu Francisco é assim, ai, o meu João é assado. Eu tenho alunos gêmeos, adultos, já atendi muitos gêmeos, e o que eu constato é que pessoas que nasceram com 5 minutos de diferença. O mapa é igual, até porque quando tu vais a uma consulta comigo, a pessoa diz que nasceu às 6 horas ou às 7, a gente na realidade não sabe se é às 7, se é 7 e 5, se é 5 para as 7. Exato. Portanto, claro que o mapa é igual, aparentemente. O que eu digo a um está certo, o que eu digo ao outro está certo. O que eu observo é que, normalmente, no caso dos gêmeos, há um que vive mais o lado solar do horóscopo e o outro vive mais o lado lunar do horóscopo. E por isso, quem tem gêmeos ou conhece gêmeos ou as pessoas que são gêmeos sabem exatamente isso. Há sempre um mais extrovertido, outro mais introvertido. Um mais espontâneo, o outro mais cauteloso. Mas, quando nós lemos um horóscopo, nós não lemos a forma como a pessoa se expressa, nós lemos tudo, a pessoa por dentro e por fora, e portanto ela sente-se sempre identificada e reconhecida na informação que nós lhes damos. Fantástico. Bem, e agora para terminar, porque o tempo voa, não é? Já estamos aqui com 1h15 de conversa. E há coisas mais giras para fazer na vida que estar só online, em frente ao computador, a ouvir outros falar. Ai, não, está fabuloso, está. É uma inspiração ouvir-te. Então, como é que acabamos? Acabamos com aquilo que tu queres partilhar connosco a nível mais astrológico, o teu olhar sobre o tudo o que momento está atual, por acontecendo agora. exemplo. Exato. Eu não me vou repetir muito com isso. De qualquer modo, este ano é muito parecido com o anterior, mas melhor. Vai, obviamente, demorar mais tempo a resolver, porque o aspecto principal que nós temos este ano, mais tenso, é a quadratura do Júpiter e do Saturno a Urano. E só para as pessoas terem noção, esta quadratura Saturno-Urano é uma quadratura que está ativa em 2021 e 2022. Repara, janeiro, fevereiro, ela está ativíssima, que é o momento que estamos a viver, repara, confinamento, porque o Saturno restringe, constrange, o Urano quer rebentar. Como o Saturno está em Aquário, ele cria restrições à circulação. Claro que isto tem um objetivo também positivo, para se criarem outras formas de circulação, outras formas de relacionamento, outros ideais, outras formas de organização coletiva e social. Mas há um conflito entre essa necessidade de reestruturação e a liberdade individual e a maneira e os valores individuais de cada um. E como o Urano está em Touro, obriga a uma renovação da forma como nós ganhamos a nossa vida, como lidamos com os recursos naturais, etc, etc. E com os nossos próprios recursos pessoais e valores.
Só para teres uma noção, janeiro, fevereiro, esta quadratura está ativíssima, já percebemos, é o confinamento geral. Em junho é o mês todo, outra vez a quadratura ativíssima. Mas volto a repetir, é 2021 e 2022. Mas os momentos mais de pico são estes. Em junho temos outra vez, que é quando eu acho que vai haver uma reavaliação outra vez disto tudo. E depois temos ainda em dezembro de 2021 e depois ela vai estar ainda ativa em outubro de 2022. Por isso, só que, e setembro, outubro de 2022. Mas, portanto, o pior é agora janeiro, fevereiro e eventualmente em junho. A partir daí já se começa a perceber como é que isto funciona. Mas depois, repara, ainda temos, isto não é só a própria pandemia. Claro que agora é o constrangimento de estarmos confinados para ver se conseguem travar a propagação do vírus, digamos assim. E os hospitais e as pessoas que estão a sofrer e que vão para o hospital e que os hospitais têm um limite também. Claro. Mas depois é preciso reorganizar toda a sociedade, toda a economia, portanto, e isto como todas as revoluções, como todas as crises, como todas as pandemias, não é num dia que acontece. Ou seja, o velho a gente vai vendo que não funciona e o novo vai nascendo. E, portanto, 2 anos para fazer este processo não é muito. Agora, se eu quiser voltar à vida que eu tinha, eu acho horrível. Claro que é muito tempo, mas vou lá ficar atrás, porque a vida, lá está, eu posso usar o meu livre-arbítrio para dizer não à evolução, mas a evolução não deixa de ser o que é, eu fico para trás. Portanto, são 2 anos em que eu aconselho, sobretudo este ano, a que cada um de nós se responsabilize pela sua liberdade individual e que cada um se liberte o máximo que puder dos seus próprios medos internos, pessoais. E se eu tenho um conflito externo muito grande, quanto mais eu me interiorizar, quanto mais eu me centrar, quanto mais eu fizer o meu trabalho interior e pessoal, menos este conflito externo me vai atingir e melhores soluções eu tenho para resolver, seja comigo, seja com os que estão à minha volta. Portanto, isto ainda está para durar, por outras palavras. Portanto, mais oração, mais meditação e mais para poderem também lidar com a realidade concreta, seja com a dificuldade financeira, seja com o desemprego, seja com a doença, cada um pela maneira como é afetado. Mas... Diz-me só mais uma coisa. Fala-se muito da era de Aquário, não é? A era de Aquário que está a chegar. Isto é essa energia já a entrar, esse novo futuro? Não, tu estás a sair... mas repara, tu estás a sair da era de peixe e estás a entrar na era de Aquário. A partir do século XIX, quando começa a haver aviação, ou do século... Sim. O princípio do século XX, final do século XIX, começa a haver aviação, em que começamos a viajar pelo ar, isto não era de Aquário. Sim. Quando o homem vai à Lua, isto não era de Aquário. Para pessoas que viviam nessa altura, que não tinham qualquer conhecimento, ir à Lua é uma loucura. É outro mundo, é outra era. Claro. A internet não era de Aquário. A gente não tem noção. Nós temos noção, porque em 10, 20 anos vemos toda esta explosão. Mas isto é era de Aquário. Estás a perceber? Mas, claro que nós não deixámos de viajar de barco. Era de peixes por mar. Claro que não deixamos ainda de viver esta contradição entre uma fé cega e fanatismos como é a dimensão pisciana e um racionalismo exacerbado e dissociado de virgem. Então, qual é a proposta da era de Aquário? Claro que este tempo, agora específico, é uma espécie de centro, mas assim como quando o Sol entra no grau zero de Carneiro, começa a primavera, não é num dia que nascem as flores todas, mas há ali uma transição, às vezes ainda chove, às vezes ainda faz frio, às vezes está sol. Aqui é a mesma coisa, porque uma era astrológica, um signo astrológico em termos de era, são sensivelmente 2160 anos. Ora, então, 100, 200 anos para fazer a transição, em termos disto é a mesma coisa que uma semana ou duas, em termos do ciclo anual. Portanto, para mim pessoalmente, não estou a dizer que isso não tenha importância, mas para mim pessoalmente não dou muita importância se foi hoje que começa ou amanhã ou se é daqui a 20 anos. Agora, que isto tudo já era de Aquário, é
O que não é, é no sentido em que muita gente acha que agora, porque mudamos de era, que na era de Aquário tudo é bom e na era de Peixes tudo é mau. Não. Jesus trouxe a era de Peixes, ou pelo menos essa civilização que nasceu nessa altura, mas repara, as pessoas continuam-se a matar. Claro. Mas para aqueles que se salvaram, para aqueles que vão atingindo o bem, para aqueles que aproveitam aquele ensinamento, a era de Peixes chegou no seu melhor. E agora é a mesma coisa. Para mim, o grande desafio da era de Aquário, portanto, é o eixo Aquário-Leão, assim como a era de Peixes, é o eixo Peixe-Virgem. Portanto, é conciliarmos o amor leonino com a sabedoria aquariana. A liberdade e a consciência individual de Leão e a fraternidade e a partilha humana do Aquário. Mas isso é o desafio, é a proposta. Não é porque os planetas agora e o movimento de pressão dos equinócios passou, o ponto vernal passou para Aquário, que agora vamos ser todos felizes e todos irmãos. E tu vês já essa realidade a acontecer. Repara, o Saturno entrou em Aquário e trouxe, repara, toda esta disseminação universal do vírus, trouxe também respostas, umas piores de competição primeiro, outras de mais união depois, é como tudo na vida. Portanto, há coisas... olha, a internet, repara, isto é uma coisa típica do eixo Aquário-Leão. Claro, claro. Aquário está-nos a permitir, está-nos a falar, se calhar estão pessoas a ver-nos na Austrália ou no Brasil, se calhar é mais possível no Brasil, que falam a mesma língua, etc., mas eu posso, se calhar, estar aqui a falar para o mundo e depois não saber dar um bom dia à minha vizinha. Ficar fechado no meu egoísmo leonino. Ou o contrário, eu posso usar essa rede para elevar o meu amor ou a minha luz, se eu tiver, e sucessivamente. Portanto, não podemos ver... E eu estudo astrologia há 20 e tal anos e já houve muitas conjunções e muitas quadraturas e muitas oposições e muitas crises e muito Plutão a entrar em Capricórnio e muito Plutão a entrar em Sagitário. E o que é que eu tenho visto? Que todos aqueles astrólogos catastrofistas, agora vai não sei o quê, agora é que vai ser a desgraça. E os outros, agora é que vamos entrar, a humanidade vai ser salva. Claro que todos falharam, porque a vida é o que sempre foi. É este bem e mal, esta luz que nós vamos descobrindo, esta harmonização que vamos fazendo dos conflitos. Portanto, a humanidade evolui através... Aliás, o quarto raio da criação, para usar uma linguagem esotérica mais ligada à Alice Bailey, ela diz, portanto, a humanidade evolui através do quarto raio da criação, que é exatamente a harmonia através do conflito. Portanto, nem podemos exacerbar os conflitos, nem fugir-lhe, porque quando lhes fugimos, eles aumentam e vão atrás de nós. Mas harmonizá-los, sim, enfrentando-os, obviamente. Que maravilha, que bom. Então, se quiseres acabar, eu gostava de acabar, antes de, para já agradecer a quem nos ouviu ou que nos vai ouvir no futuro. A ti especialmente foi um prazer estar a falar contigo. Eu também, muito obrigada. Conversa deliciosa. Eu ia acabar com outro poema, pode ser? Claro que sim. Que tem a ver com o destino e com o livre-arbítrio, exatamente, que é um texto que agora me desapareceu, fugiu, que é um texto do Rudyard, que é o Dan Rudyard, que é um astrólogo, no fundo é considerado o pai da astrologia transpessoal, humanista e transpessoal, e que diz assim, que é muito bonito, e assim terminávamos, está bem? Muito obrigado a ti, muito obrigado ao João e a todos aqueles que nos ouvem. Este texto é do Rudyard e diz assim, e ele espelha muito a nossa maneira de estar na astrologia. Podia até ser uma síntese da nossa conversa. E assim nos movemos, abertos como um céu límpido e claro, atentos à grande dança das estrelas e dos planetas, tudo dentro de nós, sem medo nem expectativas, simplesmente atentos, deixando que tudo aconteça, estando, no entanto, intensamente acordados, livres, para nos podermos mover na direção do vento do destino, sempre diferente e, no entanto, idêntico, como o próprio universo. Que lindo! É bonito, não é? Eu não me canso de ler isto. Que lindo! Poesia que inspira, ilumina.
Muito obrigada, José Obrigado, Augusto. Mónica. Um Linda beijinho, boa noite conversa. boa para Um todos. beijinho. E obrigada a todos também por nos terem ouvido, assistido. Obrigada, João, por teres criado aqui também este projeto Viver Talks e estás a dar o apoio técnico. Obrigada a todos que colocaram as questões. E um resto de dia feliz e gratidão.